Boa noite. Boa noite, queridos. Vamos já procurando os nossos lugares. Calma. Vai chegar. Vamos. Tá valendo. Tudo bom, gente? Tudo bem? Uau, que dia intenso, né? Eu sei que... Acho que tem um pessoal que chegou à noite também. Vocês que chegaram agora. Para a gente continuar cumprindo o protocolo. Sejam muito bem-vindos. Em nome de todos. Em nome de tudo que temos buscado representar. E em nome daquele que é o nosso alvo, é a nossa satisfação, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Nós vamos continuar mergulhando nessa realidade, nós vamos continuar a prestar atenção àquilo que Ele tem ainda a nos dizer nessa noite. Eu acho que a gente está chegando ainda com o microfone. Eu preciso de um pouquinho aqui em cima também, por favor. E enquanto a gente espera o som chegar, eu queria te convidar já a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Precisamos das luzes, sim. Que haja luz sobre todos. Vamos ler Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Aê. E houve luz. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, assim nós lemos na sua palavra. São palavras do Senhor Jesus. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, não andeis ansiosos com suas próprias vidas,
quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, queremos, Senhor, te ouvir. Queremos te ouvir. Queremos que o Senhor nos alcance. Queremos, pedimos, Senhor, clamamos pelo pão, clamamos pela intervenção, clamamos, Senhor, pelo teu bradar, pelo teu sussurrar, clamamos, Senhor, pela manifestação da tua graça, do teu amor por nossas vidas e pelas vidas dos outros que estão lá fora. Isso tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero confessar que por muito tempo, mas por muitos anos eu carrego no meu coração o desejo de falar algo sobre a oração mais conhecida pela humanidade. Essa oração. Só que eu sempre fugi. Eu sempre fugi de ter de falar algo sobre o Pai Nosso, porque eu sempre desconfiei. Em algum lugar dentro de mim eu sempre soube que havia uma magnitude, que havia uma grandeza eterna por detrás dessa simples, porém profunda oração. Mas, se eu ouso falar algo sobre essa oração nessa noite, não é porque eu creia ter encontrado todas as respostas ou todos os tesouros, ali contidas, escondidas, escondidos, mas se eu ouso falar sobre o Pai Nosso hoje é porque eu creio que precisamos resgatar alguns dos valores perdidos acerca da oração. E que o Senhor nos ajude nessa hora. O Pai Nosso é um dos grandes tesouros que o Senhor Jesus deixou para a humanidade. Um dos grandes tesouros. Nessa oração a gente encontra todas as razões para se orar, todas as necessidades, tudo que diz respeito à vida, à criação,
A gente encontra ali todas as diretrizes quanto aos clamores, né, dos homens. A gente encontra o Evangelho, né, tudo. Tudo é incluído e apresentado nessa simples oração. De tão simples, ela é acessível a crianças, adultos e idosos. Todos são capazes de assimilar o Pai Nosso, independente de cultura, de classe social, de escolaridade. Todos têm acesso por conta da sua simplicidade, mas ao mesmo tempo doutores e mestres, eles se debruçam, estudam durante anos e anos a oração por conta da profundeza e por conta da genialidade por detrás das palavras. E não é à toa que o Pai Nosso é de longe a oração mais recitada. Não é à toa que o Pai Nosso é de longe a oração mais memorizada. A maioria nem se lembra de quando memorizou o Pai Nosso. E de longe é a oração mais famosa e comentada de todos os tempos. Bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo fizeram e fazem essa oração aos domingos. Numerosas são as pessoas que fazem essa oração em momentos de angústia, em momentos de necessidade, em meio às batalhas. Fazemos essa oração quando estamos com medo, quando ansiosos, quando arrependidos. E fazemos a oração do Pai Nosso em momentos de alegria, de gratidão e de louvor também. Mas eu temo que, apesar de toda essa familiaridade, eu temo que o Pai Nosso seja incompreendido por muitos. Porque alguns acham que o Pai Nosso busca responder à pergunta: o que devo dizer na oração? Ou quais são as palavras que Deus aceita em minhas orações? Ou pior ainda, alguns acham que o Pai Nosso busca responder à pergunta: o que devo dizer para ser atendido? Qual é a fórmula? Quais são as palavras certas que vão fazer com que Deus faça aquilo que eu quero? Uma regra básica para a compreensão de qualquer texto é conhecer o seu contexto. O contexto é o conjunto de informações que vem antes e depois, né? E eu fiz questão de ler os versículos que vêm antes e depois do Pai Nosso, para que a gente fosse levado a perceber que até mesmo o Pai Nosso, ele tem um contexto. Existe um ambiente ao redor, né, que vai me ajudar a entender melhor do que se trata a oração. Ninguém pode querer entender um texto bíblico lendo esse mesmo texto fora do seu ambiente imediato e até mesmo fora do seu ambiente mais abrangente. Todo texto, bíblico ou não, para ser melhor entendido, ele precisa ser lido a partir de um todo, ele precisa ser visto a partir de um quadro geral, senão a gente cai no erro de entender de forma incompleta, de forma irreal. E no contexto imediato, o Pai Nosso, ele está ali inserido no capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6. Então se faz necessário ler o capítulo 6. No contexto um pouco mais abrangente, o Pai Nosso em Mateus, ele está inserido na fala do Sermão do Monte, dos capítulos 5 ao 7. Então leiamos o Sermão do Monte. Num contexto um pouquinho maior, o Pai Nosso, ele está inserido no livro de Mateus. Leiamos Mateus. No contexto ainda maior, o Pai Nosso, ele está inserido na revelação de toda a Bíblia. Leiamos a Bíblia toda. Mas no contexto ainda maior, o Pai Nosso, ele está inserido na história e na cultura do seu tempo. Conheçamos a história e a cultura. Mas no contexto
máximo, ou ir no contexto máximo, o Pai Nosso, ele está inserido na pessoa de Cristo Jesus. Na pessoa de Jesus. Ele é, em última instância, o contexto máximo de tudo que está escrito. De tudo. Porque é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. E sem olhar para Jesus, sem olhar para Ele, sem conhecê-lo, sem experimentar da sua realidade, a gente pode acabar entendendo tudo errado. Então, conheçamos a Jesus. Ninguém pode fugir disso. Se você quer compreender o que está sendo revelado, não podemos fugir disso. No contexto imediato do capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver um pouquinho antes, no versículo 7, o Senhor nos alertando quanto ao erro de confundirmos o nosso Deus com os deuses pagãos. Vemos o Senhor dizendo que não devemos adotar a mesma conduta pagã da prática de orações repetitivas e mecânicas. Versículo 7 de Mateus 6, o Senhor ali nos disse: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, as mesmas palavras, de forma mecânica, sem coração, de forma automática, como fazem os pagãos. Eles pensam que é por muito falarem, por falarem e falarem, as mesmas palavras serão ouvidos. Versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E versículo 9, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. E a princípio, parecem ser contraditórias as palavras do Senhor nesses 3 versículos que nós acabamos de ler. Parece que aqui há uma contradição, porque primeiro o Senhor, Ele nos exorta a não ficarmos sempre repetindo as mesmas palavras como fazem os pagãos no versículo 7, mas logo na sequência, no versículo 9, Ele parece estar nos dando palavras para serem repetidas na oração. Parece que é isso que Ele está fazendo. E agora? Obviamente não há contradição. A ordem para não orarmos a Deus como se ora a um Deus pagão continua valendo. Isso ainda vale para os dias de hoje. E diante dessa ordem eu sou imediatamente levado a examinar melhor o que o Senhor quis dizer no versículo 9. Eu sou imediatamente levado a examinar de forma mais cuidadosa. Porque ali o Senhor nos disse: vocês orem assim. Vocês orem assim. E não vocês digam isso ou repitam essas palavras. Não foi isso que Ele disse. Ele disse: vocês orem assim. Mas o que é orar? O que é oração? Orar com certeza envolve palavras, sim. Orar também é dizer, como nos ensina Lucas, capítulo 11, versículo 2 do capítulo 11. Mas orar também é ouvir. Orar é ouvir também. A gente fala, mas o Senhor fala também. E se Ele fala, é necessário parar. Para quê? Para que a gente possa ouvi-lo. Gente que só fica falando não ouve. Precisamos parar para ouvir, porque Deus também tem o interesse de falar.
Ele tem o interesse em falar aos nossos corações por meio da oração. E mais, orar além de falar e ouvir, orar além de ser um diálogo, orar também é estar. Orar também é permanecer, mesmo que no silêncio, mesmo que nenhuma palavra seja dita. Orar é estar. Por quê? Porque orar é, acima de tudo, se relacionar com Deus. Orar é interagir, orar é corresponder a Ele, é corresponder à sua presença, à sua revelação. A oração é o meio pelo qual nos relacionamos e crescemos na intimidade e conhecimento de Deus. E tomando como exemplo o meu relacionamento conjugal, eu posso muitas vezes não dizer uma palavra à minha esposa enquanto a gente está no quarto, ou enquanto a gente caminha pelo parque de mãos dadas. Só que vocês podem ter certeza de que mesmo assim, eu e ela, a gente ali, nós estamos nos relacionando. E mesmo assim, mesmo sem dizer uma palavra, apenas estando, nos relacionamos. Quando a gente pensa que a oração é apenas algo que se diz, que orar é apenas algo que se faz com a boca, a gente perde toda a beleza do convite feito por Deus para estarmos com Ele. Esse é o convite da oração. Ele nos convida para estarmos junto dEle. Porque Ele deseja a nossa companhia, Ele deseja a nossa comunhão. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor e Criador de todo o universo, Ele convida a mim, Ele convida a você para estar com Ele numa audiência privada. Só você e Ele, somente você e Ele. No quarto secreto, Ele ali deseja compartilhar com você aquilo que a eternidade tem de mais preciosa, que é a vida santa de Deus. Olha só, usando mais uma vez o meu relacionamento conjugal como um exemplo, uma analogia. Eu posso passar tempo com a minha esposa junto aos meus amigos, junto aos familiares. Eu posso passar tempo com a minha esposa junto aos irmãos da igreja. Mas no quarto secreto, eu levo ninguém. Por quê? Porque é no quarto secreto onde a nossa intimidade é desfrutada e compartilhada. É lá. E foi lá no quarto secreto, no lugar onde eu levo ninguém. Foi lá onde os meus 2 filhos foram gerados. No quarto secreto, no lugar de intimidade com Deus, a vida de Deus é compartilhada, a vida de Deus é gerada em nós, e através de nós, Agora, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento da cultura na época do Senhor, esses vão se lembrar de que era costumeiro um rabi ou um mestre ensinar orações aos seus discípulos. Isso era bastante comum.
E nessas orações ensinadas pelos mestres, esses mestres, eles não tinham a intenção de apenas colocar palavras nos lábios dos seus discípulos, mas os mestres, eles tinham a intenção de trazer ensinamentos também por meio dessas palavras. Cada palavra, cada frase era formada com o propósito de gerar reflexão e sabedoria. A oração ensinada pelos mestres era material para meditação e conhecimento. E o mestre dos mestres nos ensinou uma oração. E qual é a sabedoria? Com qual conhecimento devemos interagir? Qual é a reflexão que devemos fazer ao orarmos a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso, que estás nos céus. Interagimos com a sabedoria, com o conhecimento de que Ele é Pai, Ele é nosso, e Ele está nos céus. E céus aqui é a dimensão da morada de Deus. E para os judeus, os céus significavam a realidade que os cercava. Para eles, a realidade dos céus estava em todos os lados, ao nosso redor, próximo. Esse era o conceito judaico de céus. E não aquilo que a gente pensa como céus, lá em cima, lá longe, não. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, porque os céus estão ao nosso redor, porque a realidade de Deus está próxima, está ao nosso redor, Ele está perto. E logo de início nós somos levados à razão do porquê devemos, do porquê podemos orar, do porquê podemos. Logo de início a gente é levado a entender o porquê que Deus desejaria estar conosco. De início nós somos levados a entender o porquê não precisamos nos afundar em preocupações e ansiedades quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Por quê? Porque Ele é Abba, Ele é Abba, Ele é Pai. Ele é Abba, Ele é o Abba. E para nós falarmos do valor da realidade paterna do nosso Senhor, a gente iria precisar de várias conferências como essa. Mas certa vez, no dia do seu batismo, Deus Pai disse a Jesus, seu filho, o seguinte: você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus Pai, durante todo o seu relacionamento com o Jesus humano, Ele sempre confirmou o seu amor por Ele, sempre. E por isso Jesus, o Senhor, Ele cria no amor do Pai, confiava no amor do Pai, mesmo tendo recebido como missão a cruz. E eu não creio que Jesus teria permanecido na cruz se Ele não cresce no amor do Pai. Eu creio que foi a realidade inabalável do amor do Pai que deu todas as condições para o Filho permanecer na cruz. Foi a confiança no amor do Pai que fez com que Jesus permanecesse na cruz. Foi essa certeza.
Quando as circunstâncias mudam, muitos passam a desconfiar do amor do Pai e acabam tomando medidas próprias. Quando as circunstâncias mudarem, não deixe de crer no amor do Pai. Muitos se esquecem de que ser filho de Deus implica em ser participante da cruz. Só que quando estamos fundamentados, firmados no amor inabalável do Pai, a cruz em nossas vidas não grita mais alto do que a voz do Pai que brada do alto: você é o meu filho amado, você é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. As circunstâncias, elas podem mudar, o estado dos nossos corações podem mudar, mas o seu amor dura para sempre. Permaneça, espere. Ele é Pai, Ele é Pai, e Ele te ama. Só que o Pai, Ele não é Pai meu, Ele é Pai nosso, Ele é nosso. E na oração que o Senhor nos ensinou, logo de início também, Ele resgata a realidade de que fazemos parte de uma só família, de que fazemos parte de uma única e grande família global. Essa é a realidade da raça humana. Somos todos irmãos, todos temos o mesmo Pai, temos o mesmo Criador. Ele é nosso, Ele é nosso. Mesmo quando eu sou chamado para entrar no quarto secreto e orar sozinho, eu sou levado a me lembrar de que o Pai não é somente meu. E diante da paternidade de Deus, nós somos levados a perceber que por causa disso, os índios do Amazonas, que os africanos do Saara, e os nordestinos do sertão, diante dessa paternidade, a gente é levado a perceber que eles todos são nossos irmãos, o tanto quanto aqueles que já dizemos ter. São tão irmãos quanto aqueles que nós dizemos já ter, já possuir. Os excluídos desse mundo, os miseráveis, os samaritanos dessa terra, todos são tão nossos irmãos quanto os nossos pais e os nossos filhos. É essa paternidade de Deus que vai me dizer que Ele me ama o tanto quanto Ele ama o outro, que não é outro, mas que é meu irmão, é minha irmã, é minha família, é carne da minha carne, sangue do meu sangue. O Pai Nosso, Ele vai nos lembrar de que o nosso sobrenome não é mais Som, não é mais da Silva, nem de Oliveira, mas é de Cristo, somos de Cristo. Somos uma só família, estamos todos unidos e conectados no Pai que é nosso. Porque somos uma família. O pão não é meu. Por
porque somos um só corpo, interligados. O pecado não é meu, é nosso. As lutas são nossas, as necessidades são nossas, as tentações são nossas, o inimigo é nosso, as tristezas, as alegrias, o choro e o sorriso, tudo nosso. Não foi à toa que Jesus se fez homem, se tornou um de nós, se uniu a nós, a nossa realidade. Ele se fez homem para que a sua vitória pudesse ser a nossa vitória. Ele veio desfazer o nosso pecado em Adão. O pecado é tão nosso que o pecado de Adão foi o meu, foi o seu pecado também. Não ousemos deixar de amar o próximo, porque ele é pecador. O pecado dele é nosso também. João 3,17 vai nos dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quando a gente se coloca como juízes, quando a gente condena o próximo por pecados que não são apenas deles, mas são nossos, a gente se distancia e acaba excluindo, ao invés de buscar incluir. Quando o pecado é do outro e não meu também, eu acabo criando uma justificativa para não amar. Muitas vezes nós temos condições de ajudar o próximo a sair da condição pecaminosa, mas enquanto o pecado for apenas do outro e não meu também, não vamos querer nos envolver. O Pai é nosso, e porque o Pai é nosso, o pão é nosso também. Porque o Pai é nosso, o pão não pode ser meu. Porque o Pai é nosso, o pão não pode ser de poucos. Existe uma razão do porquê o Pai Nosso está inserido no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele retrata a essência do reino de Deus. E no reino de Deus, as necessidades básicas dos filhos, pão, são supridas no amor e na bondade do Pai. No reino de Deus, pão é algo certo, é algo garantido pelo Pai. Quando o reino de Deus vem, a fome vai. Quando o reino de Deus vem, a morte vai. Até as aves recebem pão, sem ter de juntar. Não faria sentido os súditos do reino do amor não receberem pão também. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, nada. Deus não deixa faltar pão na sua mesa de banquete, não deixa. Só que pão, obviamente, não é conta na Suíça, né? Pão não é Ferrari na garagem. Pão é aquilo que nos é necessário para a subsistência. Deus não estabeleceu compromisso nenhum quanto às nossas empreitadas que vão nos trazer além do pão diário, além da porção diária, como acontecia ali com o povo no deserto durante o êxodo. Quando ali o povo foi suprido no deserto com maná, o
maná era o bastante para aquele dia, para cada dia havia uma porção. E a ideia fundamental aqui, obviamente, é a nossa dependência como filhos. E quando pela graça conseguimos aquilo que vai além das nossas necessidades, quando pela graça a gente consegue mais do que nós precisamos, compartilhar é aquilo que nos mantém sãos. Em meio à seca no sertão, eu aprendi que o homem, quando ele não tem aquilo que lhe é indispensável, básico, ele se transforma em algo que Deus nunca planejou. Por isso que o indispensável Deus garante àqueles que são participantes do seu reino. Ele garante, porque o indispensável é o que mantém a integridade do homem. E o mesmo acontece, o mesmo fenômeno acontece quando temos demais, porém. O mesmo fenômeno acontece quando a gente tem demais, quando nós acumulamos por acumular. Quando o homem não compartilha daquilo que ele não precisa com aqueles que padecem por não terem o que lhe é excedente, ele também é desconstruído. Viver na realidade do Pai Nosso, diante do pão que é nosso, isso garante a nossa sanidade, garante a sanidade do homem. O problema da fome do mundo não é um problema da falta de recursos no planeta, mas é um problema da ganância do coração do homem, cristão ou não. No Brasil, o problema da fome, da sede, da saúde, da educação, da moradia e do lazer, essas questões não são questões de falta de soluções, o problema não é falta de recursos, mas isso é porque tem muita gente querendo fazer do pão algo só seu. Muita gente querendo fazer aquilo que é de todos, algo particular. E no blog do querido pastor Carlos Queiroz, que com muita graça ministrou nessa manhã aos nossos corações, no blog dele eu encontrei um texto que vem de encontro conosco nessa hora. Ele escreveu o seguinte: no seu blog ele escreveu que o alimento é um direito de todos os seres humanos. Quando uma minoria detém a maior parte dos bens, outras pessoas irão padecer necessidade. O problema da desnutrição para muitos está na má utilização dos recursos naturais, quando se visa apenas ao lucro e o acúmulo de capital, o que também leva à degradação do meio ambiente. Logo, o Pai Nosso não é uma prece para ser meramente repetida em nossas liturgias. Ela é a oração sobre a ética da propriedade e dos bens. Para Jesus Cristo, vale mais uma vida eticamente correta do que a oração corretamente pronunciada. Há muitos cristãos orando o Pai Nosso sem contudo expressar o reconhecimento, muito menos o arrependimento de que estão pondo muitas pessoas sob o castigo da fome e da morte. E é por causa de nosso egoísmo, revelado quando comemos muito e deixamos outros com fome, que existem muitos doentes e mortos em nosso meio.
Não discernir essa realidade significa comer e beber juízo para si, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 27. Para muitos de nós, o Pai Nosso pode ser compartilhado e dividido, mas o pão, esse não, é exclusivamente meu. Ele é o ídolo que só na reza ou na burocracia religiosa pertence ao outro. O máximo que fazemos é uma doação filantrópica de nossas sobras. E se damos as sobras, apenas denunciamos o nosso contexto de injustiça. É hipocrisia doar a sobra como se fosse um ato de misericórdia. A misericórdia se evidencia pela doação daquilo que nos faz falta. E ele finaliza o texto dizendo: não podemos mais admitir que nosso país, o maior em número de católicos e o segundo maior em número de protestantes, seja um dos países mais injustos do planeta. A falta de pão na mesa do pobre é um problema decorrente da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. A carência de alimento passa a ser um sinal da nossa falta de espiritualidade, à medida que o outro não o tem. Eu não sei o que é o Evangelho para você, o que ele significa para você, mas algo me diz que quando nós vivemos diante da revelação do Pai, que é nosso, quando nós vivemos essa realidade, isso é boa notícia para os bilhões e bilhões de pessoas famintas de pão nesse mundo. Vamos orar.